para o mútuo, para todo mundo que permanece vinculado ao plano. O FAB, ele quebra essa lógica de mutualismo, porque ele pega o que seria uma economia de toda a massa e gera uma poupança individual para aquela pessoa que decidiu não se aposentar. Em termos de fluxo, olha, o FAB hoje tem na contabilidade da FCEF 4,3 bilhões de reais. O que isso quer dizer? Traduzindo em outras palavras, se ele não existisse, ninguém está dizendo acaba com o não é isso. Se ele não existisse, esses 4,3 bilhões de reais seriam economia do plano. Lógico, se as pessoas que acumularam FAB não estivessem aposentadas, ou se não se aposentassem nas datas em que adquiriram o direito à aposentadoria. Só esse ano o FAB já cresceu 600 milhões de reais. Isso é o que a gente chama de passivo. É um compromisso que o plano tem com as pessoas. Isso a gente chama tecnicamente de passivo. O que é isso aí? 600 milhões, mas não entrou nada na tesouraria da FUNSEF. Isso seria uma economia. Não é uma economia porque o regulamento, e ninguém está dizendo que não está, não, está assegurado no regulamento do plano. O regulamento do plano saldado assegura isso para as pessoas que optaram pelo saldamento. Agora, ele assegura nessa lógica de que é individual, deveria ser de todo mundo. Aqui você tem hoje cerca de 9 mil pessoas que estão em atividade e que tem essa acumulação no FAB. Quem está pagando esta conta, vamos dizer assim? Todas as pessoas que estão vinculadas ao plano saldado, que seria uma economia do plano saldado e não está sendo economia, porque o plano prevê que a pessoa tem o direito a acumular isso. Ninguém está dizendo que elas não têm direito, está no plano, basta ler o que está no plano. A reflexão que a gente traz, aqui é um fluxo mais ou menos como funciona, a reflexão que a gente traz é a seguinte: dentro do modelo lá do saldamento, ou do compromisso de saldamento, do que foi estruturado, acho que ninguém imaginava em 2006, quando foi feito o saldamento, que 16 anos depois nós estivéssemos vivendo uma situação patrimonial do plano tão delicada. A reflexão que eu proponho é se faz sentido hoje, com 20 bilhões de déficit em equacionamento e outros 2 a equacionar, a gente manter este mecanismo dentro do regulamento do plano. Ou se não seria o caso de cada um de nós darmos um pouco dessas questões para ajudar na composição do plano. E por que eu falo isso? Porque a gente tem essa impressão de que, olha, vamos investir e render mais que sai do equacionamento. Sim, se a gente conseguir investir e render muito mais do que o atuarial e tudo, a gente vai sair com mais velocidade. Mas se também a gente revisar algumas coisas que estão dentro do plano, a gente pode ajudar também esse plano a sair dessa situação. Acho que a maior evidência disso é o não saldado. Tem uma discussão, foi o voto de Minerva, foi isso. Respeito tudo isso, eu só estou dizendo assim, quando a gente ajusta algumas questões dentro do plano, ele também gera contribuições, vamos dizer assim, patrimoniais, para você ajudar a solvência do plano. E ninguém está dizendo assim, olha, se a matrícula número 1 tem 2 milhões acumulados no FAB, você vai lá e zera a conta dele. Não, não posso fazer isso. O que eu estou pedindo é que a gente faça uma reflexão se faz sentido, com 20 bilhões de déficit a equacionar, com 3 linhas de equacionamento no contra-cheque de cada um, a gente manter no nosso plano de benefício um mecanismo desse jeito. Eu tenho a impressão de que essa é a real discussão que a gente deve fazer. Não é a discussão de que, não estou dizendo que as pessoas não têm direito, está escrito no regulamento do plano, não tenho dúvida que tem direito. Agora, também toda a estrutura de um plano é um plano para 20, 40, o seu Jair falou 50 anos de relacionamento entre entidades. As regras, elas podem ser ajustadas, observado o que é o direito adquirido ou o direito acumulado. Então, se a pessoa tem R$1 que seja acumulado no FAB, mantenha-se esse R$1 atualizado por um índice, por um INPC, por rentabilidade, mas será que a gente não estaria numa condição melhor se a gente parasse de constituir o FAB, e aí só existe um mecanismo para fazer isso, que é a alteração do regulamento do plano de benefício. Agora, tem um conjunto de situações? Tem, porque, como a gente falou, é um direito que está ali, é um direito que decorreu do saldamento, está previsto no regulamento do plano, no capítulo do saldamento. Se a gente não enfrentar essa questão adequadamente, então a gente se conforma, deixa como ele está e vida que segue. Vamos estar contratado 20 bi, vamos pagando todo mês os 20 bi. E isso aqui vai estar crescendo porque é um direito das pessoas a receber isso. Agora, e se a gente parar de constituir
ao menos enquanto tiver déficit. Será que não faria mais sentido? É só essa reflexão que eu acho que a gente tem que fazer com relação ao FAB. E aqui a gente traz os grandes números, ele já chegou a ter lá em 2016 4,6 bi. Todas as vezes que você tem movimentos de PDV, as pessoas acabam se desligando. Quem se desliga hoje, quase todo mundo que está na ativa no plano saudado já tem direito a acumular FAB. Quando ele se desliga, ele recebe o FAB, ele converte efetivamente em benefício. Ele não pode sacar isso, ele converte em renda, ele começa a receber um aumento no benefício saudado. Mas acho que a gente tem que ter essa reflexão sobre a finalidade do fundo e também, lógico, conciliando com o que é preservação do que as pessoas já acumularam e tudo mais. Isso não quer dizer, e aí eu ouvi algumas questões, a cartinha, alguém mencionou, porque eu recebi, não tem nada a ver com isso aqui. Tem um ofício da Previc que fala para a gente justificar a existência do FAB e a existência do outro fundo lá, o FRB. Foi pedido um prazo adicional pela diretoria de benefícios, as entidades estiveram lá na Previc conversando, eu sei que o Marcelo esteve lá, o Edgar esteve na Previc, o Marcelo da Advocef também teve, o Takemoto da FENAI, quem mais? Não lembro agora. Quem? O Unicef teve lá, a Maristela, né, teve lá. Então, teve um conjunto de pessoas que foram lá na Previc para explicar o que é o FAB e pedir um reexame da exigência que a Previc fez. A gente mandou a carta com esse pedido, a Previc abriu a porta de que faria o reexame, a gente mandou a carta para a Previc pedindo o reexame. Mas a lógica da Previc é, justifique isso, justifique esse fundo e diga que medida vocês vão adotar para eventual correção, porque ele não tem uma fonte de custeio. É basicamente essa indagação que vem da Previc e a finalidade dele também não é típica de um fundo previdencial. É basicamente isso que tem de FAB. Edgar. Oi, vamos.